Temos hoje uma participação extra do nosso colunista Renato Meirelles, que está conosco todas as semanas, 2 vezes por semana, no nosso horário aqui do jornal Band News, sempre às quintas. Quintas, né, Renato? Quintas com vocês e no Band News Station 4. Inverteu, né? Era sexta, depois virou quinta, recentemente a gente teve uma mudança. E o Renato participa hoje porque ele já colheu alguns números a respeito da decisão do TSE de tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível até 2030. A gente vai falar sobre a reação dos brasileiros e das perspectivas da direita com relação a um candidato para 2026. São as pautas do dia. O que a gente conseguiu colher até agora, Renato? Ótimo tê-lo aos sábados. Espero que isso se torne frequente. Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, Rô. Que alegria tá com os dois aí, procurando os meus 2 dias de coluna. Bom, primeiro, vamos lá. O que aconteceu era algo relativamente previsível pelos analistas políticos, mas que não era comum aí, não era tão esperado pela grande maioria dos brasileiros. Por que eu digo isso, Megali e Roberta? Porque a gente fala tanto sobre o assunto na coluna, na cobertura política, que a gente tende a achar que o brasileiro médio está tão sintonizado com os acontecimentos políticos como os analistas ou a imprensa no geral tá. A grande maioria dos brasileiros não sabiam aí, não conseguiam prever que o Bolsonaro se tornaria inelegível, por mais que quem cobre a política, que o próprio universo político de Brasília já dava como dado e certo essa condenação aí pelo Tribunal Superior Eleitoral. O que a gente conseguiu observar? Essa é uma pesquisa feita por nós do Instituto Locomotiva, pelo Instituto Ideia, da minha amiga Cília e do meu amigo Maurício Moura, e para a Zeitgeist Public Affairs, que é um grupo aí de pensadores sobre a política nacional. Um dos dados mais bacanas que nós trouxemos para dividir aqui com os ouvintes da Band News, Megali, é que altera muito pouco a intenção de voto, a preferência por Jair Bolsonaro, essa condenação para os eleitores bolsonaristas. Ou seja, Bolsonaro se torna inelegível, mas não deixa de ser um importante cabo eleitoral para os candidatos que, porventura, recebam o seu apoio, seja nas próximas eleições para prefeito no ano que vem, seja na próxima eleição presidencial. Hoje a gente viu que, claro, imediatamente ninguém vai virar as costas pro capitão. Mas a gente viu muito apoio, né, Renato, do núcleo bolsonarista, apoios explícitos, públicos, depois da condenação. A gente viu Braga Neto, Hamilton Mourão, aí obviamente, né, os familiares, Michele, os filhos, Tarcísio de Freitas, enfim, o núcleo político que ainda orbita ao redor de Bolsonaro ainda não se descolou dele. Isso poderá acontecer no futuro, mas ainda não é uma tendência, né? O que a gente tem visto, na verdade, é que a direita começa a se dividir. Nós já apresentamos aqui uma pesquisa que mostra que 54% dos eleitores de direita no Brasil acreditavam numa saída para a direita sem Jair Bolsonaro. São eleitores, inclusive, que têm uma visão mais liberal da economia, diferente do núcleo bolsonarista, esse sim, que tô com o Bolsonaro e não abro, mas que ao mesmo tempo tem uma visão econômica muito mais próxima à esquerda, muito mais próxima a uma visão estatizante, com uma grande participação do governo na economia, sendo contra a independência do Banco Central, por exemplo. Esse núcleo bolsonarista mais radicalizado, mais ou é Bolsonaro ou não é ninguém, que tem uma participação muito maior dos defensores da tentativa de golpe de 8 de janeiro, por exemplo, eles continuam seguindo o capitão
para onde o capitão for. É o caso do Braga Neto, é o caso da família Bolsonaro, né? É o caso daquelas candidaturas que foram eleitas apenas por serem bolsonaristas. E talvez o governador Tarcísio de Freitas seja a maior expressão desse movimento bolsonarista. O que acontece? É que, ao mesmo tempo que a direita foi capturada pelo bolsonarismo e, portanto, qualquer candidatura de direita para se tornar viável precisa do apoio do Bolsonaro, por outro lado, ele passa a se tornar uma criatura tóxica quando vai se falar para um aspecto mais amplo aí de figuras políticas, né? Ou seja, para você ter um candidato de direita viável, ele precisa do bolsonarismo, só que o preço que ele paga por isso é o preço de se afastar dos eleitores médios. E talvez o melhor número que reflete isso nessa pesquisa realizada para a Zeitgeist é um número em que você pergunta para o eleitor neném, o eleitor que que não votou nem Lula nem Jair Bolsonaro, né, de como deveria ser a ação da justiça, né, e que a maioria absoluta acredita, a maioria absoluta não, que 1/3, 32% acreditam que é papel sim da justiça impedir Bolsonaro de disputar a eleição. Sim, mas dá para a gente falar num caminho para o eleitor mais de centro, Renato? Vamos lá, se o eleitor de centro for um eleitor for um eleitor que defende a participação do Estado na economia, esse eleitor mais de centro tende a ir para o candidato indicado por Jair Bolsonaro. Se for um eleitor de centro com uma visão mais liberal da economia, não será via o bolsonarismo que esse caminho irá caminhar. Roberta, na prática é o seguinte: é muito difícil hoje o Tarcísio de Freitas se colocar, que é o candidato com maior potencial de caminhar ao centro, é o candidato que hoje tem mandato, é o governador do maior estado do país, ele conseguir caminhar sem o bolsonarismo. Por outro lado, quando você pega e pergunta para os eleitores qual dos candidatos de direita seria o mais capaz de manter o legado bolsonarista, aparece Michele Bolsonaro. Qual é o desafio que existe na candidatura de Michele Bolsonaro? O próprio Bolsonaro. Né? Ele já deu declarações falando que a Michele não teria experiência para um cargo executivo. Ele deu um exemplo, inclusive, dizendo que, olha, um prefeito não consegue lidar com uma Câmara de Vereadores direito. Imagina a Michele, que nunca ocupou nenhum tipo de cargo, que não sabe, que não tem nenhum tipo de experiência política. Ou seja, o próprio Bolsonaro e seus filhos negam aí a Michele Bolsonaro como uma possível sucessora do presidente, o que é bastante previsível, né? Dado as declarações machistas que permearam a carreira do ex-presidente da República. Então hoje a Michele é muito mais uma vontade de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, do que no núcleo duro bolsonarista. Um candidato mais à direita depende de não ter um candidato bolsonarista disputando, ou seja, de não ter uma expressão de direita mais radicalizada e com o apoio do bolsonarista. Porque o que nós vimos aí de 2018 para cá? A direita civilizada, a direita que acredita nas urnas eletrônicas, que acredita na defesa da democracia, sendo capturado aí por um bolsonarismo radicalizado, que inclusive pouco tem a ver com direita no ponto de vista de divisão de democracia, de função do Estado, de papel que a economia deve ter no desenvolvimento do país. Ela foi capturada na prática por um bolsonarismo que é muito mais, como é que vamos dizer, é muito mais populista do que de direita.